2 segundos. Ah. E aí? Tem gente acordada ainda nesse horário? Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Como vocês estão, meus amores? Amores da minha vida. De mim. Esse é de... Ok. Sobre isso mesmo. Mas tem água, eu peguei água aqui embaixo. E aí, gente, animados para fazer a leitura de hoje? Pois é, acabamos de sair da gravação. Roberto Carlos, foi linda. Logo vocês vão poder conferir. Foi linda, linda, linda. Mais água. Então. As coisas que eu gosto na geladeira que não precisar descer. Tá me vendo? Então tá bom. Então tá, né? O meu livro tá onde, Deus? Gente, eu tô sem meu livro aqui. Alguém vai ter que ler. Ah, não. Tá aqui meu livro. Ai. Tô sem meu livro. Tá aqui, ó. Tá. Hello. Hello, deixa eu colocar um filtro aqui pra não assustar o povo essa hora. Não é de ser besta, Jana. Essa hora, né? E esse capítulo, hein? Tão linda. Nosso medo sem O medo sem culpa é o 13, né? o 13, página 250. Meu Deus. Vou até trancar minha porta. Minha irmã. Bagunçando a casa. Agora a gente vai começar um Eu queria capítulo uma para nos massagem livrarmos nas das pernas. culpas. O que eu queria era uma massagem nas minhas pernas, não vou mentir. Eita. Peraí, fica aí. Quem é? Peraí, gente. Ah, tá, porque tá com cheirão de comida. Foi eu que comi. Vou fazer Nossa, a... o quarto tá quentinho. Hum. Nossa, o quarto é maior que o meu, né? Uhum. Ó o golpe, gente. Maiara do céu, tava assim. Peraí que eu tô...
Não pode Ai, ver, oi, meu não. amor, ele deve ter falado, oi, minha sogra. Será que ele tá namorando? Eu tô em cima dele. Ai, Maravilha, tá bom. Vamos ler aqui o capítulo 13. Olha isso aqui, mãe. Olha como você tava solto. Ai, que lindo demais, hein? Você tá besta. Olha as roupas. A minha irmã fica louca nela mesmo. Não, irmã, olha o que você tá de pluma. Maravilhosa. Olha o que esse vestido tava brilhando que eu tava usando. A Maraísa brilhou, ela realizou meu sonho de falar pro Roberto Carlos que eu queria casar com ele. Todo mundo, né? Inclusive, você já contou a minha legenda, porque a minha legenda do post, do dia que foi a apresentação, eu falei assim, se eles não editarem, aí assim, eu realizei metade, o sonho de 90% da mulherada do Brasil. Vou fazer de metade Não fala. do Brasil em casar com ele. Tá aí. Vai que ele aceita. Nossa, eu adoro um idoso, mas tudo bem. Calada vez. Eu adoro Olha, ele não é idoso, não, querida. Deixa eu te falar um negócio. Super lúcido. E os Não, ele é papos dele maravilhoso. que viu? Eu casava. É ele e o Richard Ele Gere ali, me ó. serviu uma dose de uísque, conversou comigo de igual para igual. Eu jogava piada nele, eu brincava com ele, que, né? Vai que Né, pega. eu cantava ele vinha com. Ele vinha com. Ai, você vai tirar meu sono hoje, hein? Não vou nem Gente, ele é maravilhoso. Eu sempre falo, é ele e o Richard Gere. Deixa eu te falar um Bota negócio. pincinha. Quando eu brinco, tem um monte de homem que eu brinco aí, os homens saem correndo. Ah, para, Tá, né? Juro, mas Aprender com ele ele. pegou na moral. Esse homem tá acostumado, né, galera? Ele deve ter pegado já metade das Me- mulheres do poderosas do mundo. Quem sou eu? Tá, vai. Ai, maravilhosa, mas eu amei. Foi maravilhoso. Vocês estavam maravilhosas, lindas. Gente, a Mayara tava linda, 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 linda. Você que tava. Vocês vão poder postar foto da roupa? Vamos, amanhã a gente solta. Eba, ansiosa. Então, da Maraísa, eu vou O que é isso aqui? entrar pro meu livro aqui. Não sei. Deixa ela com a gente pra ela ler hoje. Ah, não tem paciência, não. Tchau. Ah lá, ela não gosta de ler. Não, eu amo ler sozinha, Tá vendo? mas eu admiro vocês. Maravilhosa. Tá bom, irmã. Beijo. Com Deus. Te amo. Vou estar aqui se qualquer coisa você quiser participar. Não, eu Entra vou na assistir live aí. Bandinha. Tchau. Tchau. Que linda. Ai, Essa gente, você. engraçada, né, cara? Eu nunca vi você tão engraçada desse jeito. Ah, ela é. Nossa, Não, aquele vídeo dela falando lá do show. Acho que vocês estavam no Sul. Que ela ficou falando do Zé Neto lá. Meu, eu chorei de rir com aquele vídeo. E você ainda. Ela tá falando qual? do vizinho do som. Gente, é porque toda a gente vai fazer show com eles. O atendimento é desse jeito, tem que falar, ô, amiguinho, baixa o som que nós estamos atendendo. E aí, o Cristiano ama rock, né? Ele é roqueiro, na verdade. Aliás, ótimo gosto, assim, não queria falar nada. Oi, Ele é... Brian. Oi, Olha, gente. Olha quem tá acordada. A Tatá tá acordada também. Todo mundo É. acordando. Ingrid tá por aqui. A Ingrid acordou no susto, certeza. Eu não entendo por quê. Bichinho. Nossa, gente. Alguém tem Quem tá aí que tá escuro? Quem tá aí, irmão? Pronto. E essa internet? Eu tava falando sozinha meia hora. São bestas. Eu tava falando
sozinha com o Brian e respondendo as perguntas. E o Brian falando, mas não estão ouvindo a gente. Aí falando que a Maraísa tinham levado sua internet. A Maraísa chegou e levou a internet junto com ela. Eu acho Certeza. que foi a Paulinha que desligou a internet. Gente, já tinham mil teorias das conspirações aqui. E Eu a gente vou falando agora, só, respondendo as perguntas, olha, falando das páginas do PDF. a gente tem que ter o cronograma. Agora o cronograma vai até quando? Do 1 ao 4. De hoje. Do 1 ao 4. Tá. Porque do 1 ao 7 vai ficar Eu vou muito extenso. Tem fazer que ser do 1 ao 4. até 1h30. Oi? A gente consegue ir até umas 4h30 da manhã? Vai, Bora. lendo Coisa. direto, sim. Eu não quero te falar que o meu resumo aqui tem 10 páginas, porque eu vou resumir. Mas acho que o resumo Então, fica pra amanhã, né? Ou tu vai resumir Mas, hoje também? gente, o eu vou tema é o começar. mundo sem culpa. Vamos nos libertar de todas as nossas culpas a partir de agora. Vai ser um momento de cura. Também. Então, nem que a gente comece agora, depois faz live no meio-dia, depois faz live à noite. Isso, é isso aí. Vamos fazer na prestação. Igual a É Casa isso? Bahia. 36 vezes mais vai. Oi? Mas é até os 5? O capítulo é até o 8, mas a gente divide. Se tiver no cronograma, é que eu não tô com ele aqui agora, O todo, que eu cronograma acho. ia mudar. O cronograma ia mudar. Era do 1 ao 7, preferiram fazer do 1 ao 4 pra dar mais tempo. Então Tá, tá Não bom. ficar muito extenso, entendeu? fechou. Então, vamos lá, o mundo sem culpa. Introdução. Se não te sentisses culpado, não poderias atacar, pois a condenação é a raiz do ataque. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. É aí que está a divisão, pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada, acreditando que punindo a outra escapará da punição. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria e de escapar à penalidade da negação. Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de ater-se a ela, pois é a culpa que obscurece o Pai para ti e é a culpa que tem te levado à insanidade. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. O mundo que o vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-los são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros, e seus poderes parecem declinar se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam seu último suspiro e são depositados na terra e já não são mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o que Deus é cruel. Se esse fosse o mundo real, Deus seria cruel, pois o pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso, como preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. O amor não mata para salvar. Se o fizesse, o ataque seria a salvação. E essa interpretação é a do ego, não a de Deus. Só o mundo da culpa poderia exigir isso, pois só os culpados poderiam conceber isso. O pecado de Adão não poderia ter afetado a ninguém se ele não tivesse acreditado que foi o Pai quem o expulsou do paraíso. Pois nessa crença o conhecimento do Pai foi perdido, já que somente aqueles que não compreendem poderiam acreditar nela. Esse mundo é um retrato de crucificação do Filho de Deus. E até reconheças que o Filho de Deus não pode ser crucificado. Esse é o mundo que verás. No entanto, não reconhecerás isso enquanto não aceitares o fato eterno de que o Filho de Deus não é culpado. Ele merece apenas amor porque só tem dado amor. Não pode ser condenado porque nunca condenou. A expiação é a lição final que ele precisa aprender, pois ela lhe ensina que, não tendo nunca pecado, ele não tem necessidade da salvação. Quem vai para o 1? Bora. Então vá. A inculpabilidade e a invulnerabilidade. Anteriormente, eu disse que o Espírito Santo compartilha a meta de todos os bons professores, cujo objetivo final é fazerem-se desnecessários, tendo ensinado tudo o que sabem. O Espírito Santo só quer isso, pois compartilhando o amor do Pai por seu Filho, ele busca remover toda a culpa da sua mente, de tal modo que ele possa
Paz e culpa são antiéticas e o pai só pode ser lembrado na paz. Amor e culpa não pode coexistir e aceitar um é negar o outro. A culpa esconde o Cristo da tua vista, pois é a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus. No estranho mundo que fizeste, o Filho de Deus tem pecado. Assim sendo, como poderias vê-lo? Fazendo com que ele seja invisível. O mundo da retaliação surgiu na negra nuvem da culpa que tu aceitastes e mantens com apreço. Pois a irrepreensibilidade de Cristo é a prova de que o ego nunca existiu e nunca pode existir. Sem a culpa, o ego não tem vida e o Filho de Deus é sem culpa. Na medida em que olhas para ti mesmos e julga o que fizeste com honestidade, pode ser tentado a imaginar como é possível que seja sem culpa. No entanto, isto não é sem culpa no tempo, mas na eternidade. Tens pecado no passado, mas não há nenhum passado. O sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminhará sobre esse tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada parecerá longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. A jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si mesmo é de fato inútil, mas a jornada na qual o Pai embarca é de liberação e alegria. O Pai não é cruel e seu Filho não pode ferir a si mesmo. A retaliação que ele teme é que ele vê nunca o tocará, pois embora ele acredite nela, o Espírito Santo tem o conhecimento de que ela não é verdadeira. O Espírito Santo está no fim dos tempos onde tu não podes deixar de estar, porque ele está contigo. Ele já desfez tudo o que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a sua missão dada por Deus e o que Deus dá nunca deixou de ser. Tu me verás à medida que aprenderes que o Filho de Deus não tem culpa. Ele sempre buscou a sua inculpabilidade e a achou, pois cada um está buscando escapar da prisão que fez, e o caminho para achar liberação não lhe é negado. Estando nele, ele o achou. Quando acha, é apenas uma questão de tempo, e o tempo é apenas uma ilusão, pois o Filho de Deus não tem culpa agora e o brilho da sua pureza resplandece intocado na mente de Deus para sempre. O Filho de Deus sempre será tal como ele foi criado. Nega o teu mundo e não o julgues, pois a sua eterna inculpabilidade está na mente do seu Pai e o protege para sempre. Quando tiveres aceito a expiação para ti mesmo, reconhecerás que não há nenhuma culpa no Filho de Deus. E só quando olhas para ele como alguém sem culpa é que podes compreender a sua unicidade. Pois a ideia da culpa traz a crença na condenação de um pelo outro, projetando a separação em lugar da unidade. Tu só podes condenar a ti mesmo e, ao fazê-lo, não podes ter o conhecimento de que és o Filho de Deus. Negaste a condenação do que é a sua perfeita irrepreensibilidade. Ele foi criado a partir do amor e no amor ele habita. A bondade e a misericórdia sempre o seguiram, pois ele sempre estendeu o amor do seu Pai. À medida que percebes os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerás que não há jornada, mas só um despertar. O Filho de Deus, que não dorme, tem mantido a fé em seu Pai por ti. Não há estrada pela qual viajar e não há tempo através do qual viajar, pois Deus não espera o seu Filho no tempo, para sempre recusando-se a ser sem ele. E sempre tem sido assim. Permite que a santidade do Filho de Deus brilhe, afastando a nuvem da culpa que escurece a tua mente. E aceitando a sua pureza como tua, aprende com ele que ela é tua. Tu és invulnerável porque não tens culpa. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado, pois a culpa estabelece que serás punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional, procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre significa e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Tu és imortal, porque és eterno.
E o que é sempre tem que ser agora. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente, para assegurar a continuidade do ego. Pois, se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da tua continuidade é de Deus, não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa enquanto a imortalidade é constante. A aceitação da expiação te ensina o que é a imortalidade, pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi e deste modo o futuro é desnecessário e não há de ser. O futuro no tempo está sempre associado com a expiação e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-te do seu Filho e do que ele é na verdade, pois Deus nunca condenou o seu Filho e, sendo sem culpa, ele é eterno. Tu não podes dissipar a culpa fazendo com que ela seja real e depois expiando-a. Esse é o plano do ego, que ele oferece ao invés de dissipá-la. O ego crê na expiação através do ataque, estando totalmente comprometido com a noção insana de que o ataque é a salvação. E tu, que aprecias a culpa, necessariamente também acreditas nisso, pois de que outra forma, senão identificando-te com o ego, poderias manter com tanto apreço que não queres. O ego te ensina a atacar a ti mesmo, porque és culpado, e isso não pode deixar de aumentar a culpa, pois a culpa é o resultado do ataque. No ensinamento do ego, portanto, não há como escapar da culpa, pois o ataque faz com que a culpa seja real, e se ela é real, não há nenhum caminho para superá-la. O Espírito Santo dissipa simplesmente através do calmo reconhecimento de que ela nunca existiu. Quando ele olha para o Filho de Deus sem culpa, ele tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. E sendo verdadeiro para ti, não podes atacar a ti mesmo, pois sem culpa o ataque é impossível. Assim sendo, está salvo, porque o Filho de Deus é sem culpa, e sendo totalmente puro, tu és invulnerável. Terminamos. Nossa, lindo. Lindo, né? Vamos falar Quem vai pro sobre ele, porque ele é grande e a gente já fala um pouquinho sobre ele? Pode ir. Pode, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Que agora eu já falei, o dia não começou para falar. Vamos lá. A inculpabilidade e a invulnerabilidade, né? Carregamos em nós a culpa inconscientemente. A culpa a gente já carrega com a gente, né? Temos dentro de nós o sentimento de culpa, por isso a necessidade de atacar. Quando a gente descobre essa culpa, quando a gente descobre essa culpa, né? Quando a gente começa a analisar o nosso próprio comportamento. Então, dentro de nós, se a gente analisar se a gente analisar um pouquinho com coerência, quando a gente faz essa autoanálise, a gente já sabe que fez alguma coisa de errado. A gente já sabe. Quando a gente faz, a gente sabe, né? Aí você fala assim, eu fiz isso errado, eu falei aquilo. Só o que a gente costuma fazer, né? A gente nega. A gente esconde aquilo dentro de nós, né? E a gente começa a enxergar no outro o que é nosso, né? Aquilo que a gente está escondendo, aquela culpa, aquilo que a gente fez ali, que a gente sabe, a gente começa a enxergar no outro. Então, acredita que aquele irmão que está fazendo algo que o separe de Deus, mas nisso eu esqueço que se a verdade ela é una, eu não posso enxergar meu irmão como não merecedor, porque assim como eu, ele foi feito na imagem e semelhança do Senhor, né? É só reconhecendo essa culpa que a gente vai conseguir pôr para fora e diminuir essa separação, né? Só quando a gente reconhece a culpa que a gente consegue externar ela, né? No fundo, a gente teme na nossa mente... Oi? A culpa vem da separação, não é, Jana? Sim, a culpa vem da separação. Né? Porque aqui a gente fala, até nessa parte aqui, ó, no fundo a gente tem na nossa mente que existe um Deus que pune, né? No fundo, o nosso subconsciente, ele pensa assim, eu fiz isso de errado, então Deus vai me castigar, Deus vai me punir. A gente sempre tem esse sentimento de culpa, a gente tem a culpa pela crucificação, a gente
a todo momento a gente está se culpando pelas coisas que acontecem à nossa volta, a gente carrega a culpa dentro da gente pelas nossas atitudes, pelo que acontece, que os outros fazem conosco. Então a gente carrega culpa, 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 culpa o tempo todo. A gente se culpa pelo que a gente faz, pelo que a gente não fez, pelo que a gente pensa, pelo que a gente nem pensou. A gente vive em estado de culpa, né? Então, no fundo, a nossa mente, existe um Deus que pune, que vai exigir de nós, né? Que a gente sofra. Então, vivemos em um mundo de ilusão. A gente erra o Jana, tempo todo, mas na eternidade não. Então, fala o isso. que aqui? Que na Terra, aqui no momento que a gente vive, porque o momento que a gente vive é momento. Então, ele é tempo. A eternidade não existe tempo. Então, o que Sim. acontece, o erro, ele é no nosso viver, ele não é na eternidade. Na eternidade, Deus não conhece o pecado, Deus não conhece a culpa, Deus não conhece o ego. Então, como ele vai te castigar de algo que ele não Não conhece, existe. que você É, fez de errado, que não existe, sim. né? Então, ele não tem como te culpar disso. Existe, né, se a gente fosse analisar pelo lado da crença de cada um, aí cada um tem sua crença, se existe vida após a morte, se não existe, se existe, enfim, isso agora aqui o que nos faz pensar é que a gente não pode viver em estado de culpa, nos culpando pelas coisas que nos acontecem ou que deixam de acontecer, pensando que Deus faria aquilo conosco porque ele jamais faria, né? A gente precisa jogar a luz na escuridão o tempo todo. Então, a gente tem que quando a gente está nesse pensamento de culpa, que a gente está em vários momentos, eu até vou falar aqui, eu deixei bem extenso, né? A gente não só precisa despertar esse mundo das ilusões e viver, na verdade, no amor e na fraternidade. Então, só quando a gente está no amor, na verdade e na mente verdadeira, né? Que não é aquela mente dividida, a gente consegue compreender isso. Porque quando a Sim. gente está no estado de culpa, a gente não compreende. A gente não compreende porque a gente se culpa o tempo todo, a gente está se culpando pelas coisas que acontecem ao nosso redor e que talvez não tem nem a nossa interferência, né? Então, a partir do momento que a gente encontra a luz, a gente permite que isso saia, né? Que a gente tire isso dos nossos ombros, a gente fala, isso não me pertence, eu não tenho isso. Né? Se eu acredito que Deus, ele é o Deus do perdão, ele é o Deus do amor, ele é o Deus da cura, o Deus da misericórdia, ele é o Deus do milagre. Então eu não tenho como ter a mente dividida. Ou eu sigo acreditando que Deus, ele está comigo e que ele é perfeito e que ele é bondoso e todas as qualidades que a gente já conhece dele, ou eu sigo no outro caminho da culpa. Então, a gente às vezes externiza a culpa no outro, a gente começa a apontar porque aquilo está dentro da gente. Exato. A gente Exatamente. se culpa o tempo todo, a gente se culpa. Se você não falou uma coisa que você queria falar, você fica se culpando. Se uma coisa aconteceu do jeito que você não queria que acontecesse, você se culpa. Se alguém te falou algo e você não conseguiu responder, sendo que veio da outra pessoa, você se culpa, né? A gente se Fica culpa. remoendo aquela culpa, né? Sim, a gente assiste um filme igual o filme ali da Paixão de Cristo, né, da crucificação, e a gente se culpa, a gente nem viveu ali, né? Ou depende da religião, acredita que pode ter vivido, mas a gente nem estava ali, a gente sente culpa, né? Por que fizemos isso com ele, né? Ele veio só por amor, ele veio nos trazer a remissão dos nossos pecados, porque conseguiram fazer aquilo com ele. Então a gente se culpa até das coisas que a gente não estava, dos Não momentos viveu, que a gente sim. não estava, porque a gente carrega culpa o tempo inteiro, né? E aqui deixa bem claro, o Filho de Deus sem culpa. Né, que vai ser esse capítulo 2 que a gente vai entrar. A gente não precisa carregar essa culpa, porque essa culpa não é do Espírito Santo, ela não é de Deus. Então, quando a gente tira a culpa, literalmente a gente tira um peso dos ombros. E a gente só pode encontrar a luz quando a gente permite que esse peso que está nos sobrecarregando, que está predominante em nós, ele se dissipe. Né? Então, é uma engrenagem. Aqui, cada pedacinho vai um precisando do outro. E tirar a culpa é um passo fundamental para encontrar o milagre e para Com encontrar certeza. a cura, né? A gente só vai encontrar a cura e a gente só vai conseguir curar e ser curado e viver no amor, que a gente vai falar sobre isso, que é muito lindo esse capítulo agora, a parte 2. A partir do momento que a gente entende que a gente não tem culpa, que se a gente errou, a gente pode sim
a se redimir, que a gente pode sim fazer essa autoanálise. Então, a gente tem que ter esse sentimento conosco de quando a gente sentir que a gente fez alguma coisa que você percebe que no seu coração não foi de acordo com o que Deus, né, com o que Jesus faria, você pedir desculpa, pedir perdão, né? E se pedir perdão. Porque às vezes você Importante. porque às vezes você pede tanto perdão pro outro, você se preocupa tanto com o que o outro pensa de você, que você esquece de pensar o que você tá sentindo, Sim. né? Então você esquece de pensar o que que eu tô sentindo no meu coração, eu tô em paz. E às vezes a gente fala palavras para agradar o outro e a gente esquece de falar palavras que nos agradem, né? Que tragam amor para nossa vida. Então a gente tem que fazer essa autoanálise e reconhecer, sim, eu errei. Eu estou numa análise interna, então eu não vou me culpar por isso, porque infelizmente eu permiti ser agida pelo ego, eu permiti passar por esse período, mas eu estou aqui para reconhecer que a luz, o Espírito Santo é meu caminho, eu vou voltar para ele. Então, às vezes a gente se culpa, até vamos supor, a gente está lendo o livro aqui, né? Aí amanhã a gente acorda e aconteceu alguma coisa no nosso dia, né? A gente fala, poxa, e começa a se culpar. Mas eu estava lendo o Sim. livro ontem, mas estava falando que eu tinha que seguir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é reto. E o que eu fiz? Aí a gente já começa a se culpar. E a gente tem que parar com isso, né? Porque a gente, como humanos, né, e falhos, a gente tem que entender também que a nossa maior qualidade não é a nossa fraqueza, e sim a gente ser perfeito, porque Deus nos criou assim e a gente nasceu Eu puro. A gente termina nos acostumando com isso e até quando a gente tenta ir seguir por outro caminho, a gente começa a ficar culpado. Nossa, mas por Sim. que eu tô fazendo isso? Será que tá certo? A gente, até nas coisas boas que a gente começa a fazer, a gente começa a achar A culpa, gente né? começa a se culpar. Sim. Começa a se culpar. Até por estar fazendo a coisa correta, o bem, né? Você vai fazer uma caridade, você vai ajudar alguém, aí depois você fica sentindo culpa. Meu Deus, será que vão ver? Será que vão falar alguma coisa? Será que vai acontecer isso? Será? Será? E a gente precisa tirar a culpa. A culpa é a gente desatar, né? Tirar as nossas correntes, os nossos cadeados e a gente ficar livre. Mas tá bem lindo, né? Mayra, você tá aí ou travou? Oi, Travou, mas voltou. O lindo que a voltei, Mayra só trava voltei. plena, né? Com um rosto lindo, sereno. Eu só travo fazendo careta. A Vocês não Elissa Não, hoje têm travando. esse A tobogã Elissa pra hoje ficar perto. travando, tadinha. tá. Gente, E eu aí, a falo gente demais, Vamos desculpa. segue. seguir, vamos seguir, vamos seguir, eu acho, Leandro, né? Eu vou ler dois, vai. Isso. Eu falei demais, desculpa. Não, Não, Querem falou complementar alguma lindamente. coisa? não, Não, você já falou tudo perfeito. falou tudo, tudo perfeito. Falei demais, né? Não, falou tudo perfeito. Isso, Não, Jana. não. Muito Todo mundo assertivo. ama te ouvir, Jana. O Filho de Deus sem culpa. O propósito final da projeção é sempre livrar-te da culpa. No entanto, caracteristicamente, o ego tenta livrar-se da culpa apenas do seu ponto de vista. Pois, por mais que o ego queira reter a culpa, tu a consideras intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus, cuja atração é tão forte que não pode existir. Nessa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões, pois se tens de reter a culpa, como insiste o ego, não pode ser quem és. Só persuadindo-te de que ele é quem tu és, é que o ego tem possibilidade de induzir-te a projetar a culpa e assim mantê-la em tua mente. No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. Tu projetas a culpa para te veres livres dela, mas de fato estás apenas ocultando-a. Experimentas culpa, mas não tens a menor ideia do porquê. Ao contrário, associas com uma esquisita variedade de ideias do ego, nos quais, segundo o ego, tens falhado. Mas não tens ideia de que estás falhando para com o Filho de Deus por vê-lo culpado. Acreditando que não és mais quem és, não reconhece que estás falhando a ti mesmo. A mais escura das pedras angulares ocultas em ti mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência.
Pois nesse local escuro, o secreto está o reconhecimento de que traístes o Filho de Deus por condená-lo à morte. Tu nem sequer suspeitas de que essa ideia assassina, mas insana, está escondida lá, pois a necessidade de destruição do ego é tão intensa que nada menos do que a crucificação do Filho de Deus pode, em última instância, satisfazê-la. Ele não conhece quem é o Filho de Deus porque é cego. Entretanto, permite que ele perceba a inculpabilidade em qualquer lugar e ele tentará destruí-la porque tem medo. Grande parte de estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam são seus inimigos, porque a não valorizar a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-la. Eles chegaram perto, tão em excelente posição para abandoná-la. Oxe, eles chegaram perto da pedra angular, mas eu errei aqui, peraí. Eles chegaram perto da pedra angular mais escura e profunda no fundamento do ego. E embora o ego possa suportar que questiones tudo ou mais, esse único segredo ele guarda com a própria vida, pois a sua existência depende da manutenção disso. Assim sendo, é para esse segredo que temos que olhar, pois o ego não pode proteger-te contra a verdade. Na sua presença, o ego é dissipado. Na calma luz da verdade, vamos reconhecer que acreditas que crucificastes o Filho de Deus. Não admitiste esse terrível segredo porque ainda desejarias crucificá-lo se pudesses achá-lo. No entanto, esse desejo escondeu de ti, porque é um desejo muito amedrontador e, por conseguinte, tens medo de encontrá-lo. Tens lidado com esse desejo de matar a ti mesmo, não sabendo quem és tu, identificando com alguma outra coisa. Projetaste a culpa cegamente, indiscriminadamente, mas não descobriste a tua fonte, pois o ego de fato quer matar-te. E se tu te identificares com ele, não pode deixar de acreditar que a sua meta é a tua. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Né? Peraí. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo, e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com Deus. Para o ego é Deus, e a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Tu ainda não compreendes que qualquer medo que possa experimentar em relação a esse curso, em última instância, brota dessa interpretação, mas se considerares as tuas reações a ela, virás a estar cada vez mais convencido de que é assim. Esse curso declarou explicitamente que a sua meta para ti é a felicidade e a paz. Ok? No entanto, tens medo Amém. dele. Já Amém. te foi dito muitas e muitas vezes que ele vai te libertar-te, mas às vezes reages como se ele estivesse tentando aprisionar-te. Frequentemente descartas com maior prontidão do que descartas o sistema de pensamento do ego. Assim sendo, até um certo ponto, tens que acreditar que por não aprenderes o curso, estás protegendo a ti mesmo. E não reconheces que é apenas a tua inculpabilidade que pode proteger-te. A expiação foi sempre interpretada como a liberação da culpa. E está correto se for compreendido. Entretanto, mesmo quando eu interpreto para ti, és capaz de rejeitá-la e não aceitá-la para ti mesmo. Talvez tenha reconhecido a futilidade do ego e dos oferecimentos que ele te faz, apesar de não os quereres, pois ainda não considerará a alternativa com contentamento. No fundo, tens medo da redenção e acreditas que ela vai matar-te. Não cometas nenhum equívoco em relação à profundidade desse medo, pois acreditas que na presença da verdade poderias voltar-te contra ti mesmo e destruir-te. Eu falo bem rápido, mas eu já entendi. Pequena criança, isso não é assim. O segredo da tua culpa não é nada, e se apenas o trouxeres à luz, a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e lembrança do teu pai, pois irás lembrar-te do seu filho sem culpa, que não morreu porque é imortal, e verás que fosse redimida com ele e nunca estivesse separada dele. Nessa compreensão está a tua lembrança, pois é o reconhecimento do amor sem medo. Haverá grande júbilo no céu quando voltares a casa, e o júbilo será teu,
pois o filho redimido do homem é o filho de Deus sem culpa e reconheceu é a tua redenção. Fala, Jana. Gente, eu vou começar aqui por essa parte, né? Esse curso declarou explicitamente que a meta para ti é a felicidade e a paz. E você tem medo dele, né? Porque às vezes a gente sente que vai aprisionar. Por quê? É o que a gente fala todo dia. Vai encurralando, vai apertando. Vai, Ou vai. você vai virando essa chavinha, ou você vai se sentir desesperado, porque vai te apertando mesmo. Então, Sim. aqui, ou a gente vira a chavinha, ou a gente vai ter essa sensação, né? Aqui, o ego nos... Olha isso aqui que eu achei, eu fiquei lendo, relendo. Eu falei, meu, isso aqui é muito legal. O ego nos engana fazendo com que a gente crie percepções das pessoas através do que queremos enxergar nela. Se eu vejo uma pessoa manipulável, o ego diz lá, ó aquele bonzinho, ó aquela pessoa ali, ó, porque ele quer nos dar a sensação que podemos enxergar o melhor nas pessoas. Porém, quando a gente está sobre o ego, é uma ilusão. Então, a Sim. gente, quando está em estado de ego, até as pessoas ao nosso redor, o que a gente enxerga, a gente tem que repensar e falar. Você sabe que tem uma parte que eu li aí que me deu a impressão que é o seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, eu pedi para Deus me dar sabedoria para poder colocar as palavras certas, mas assim, quando a gente julga alguém, a gente coloca culpa, assim, além da gente ter aquela coisa de minha culpa, eu fui culpado, mas às vezes a gente tem a mania de colocar a culpa nos outros e falar assim, a culpa é dele, tchau. Sim, Entendeu? Isso é uma noção de separação. Como sim, também tem pessoa que vem te culpar de coisas que você, tipo assim, a culpa é dele, tchau. Então a gente perdeu com a separação, com essa questão de crucificar, da crucificação, de ter essa noção de crucificação de Jesus Cristo como uma coisa, né, que ele foi crucificado para pagar os pecados, né, e tal, toda a essa gente vê na coisa. crucificação como se fosse um ato de justiça, né? Aí foi Sim, crucificado porque mereceu. exato, exato. Exatamente. Não, gente, não. Muita gente interpreta muito errado isso. E na verdade Deus é amor, né? E tudo Sim, e na verdade aquilo é libertação, é a expiação ali, né? Foi uma É a libertação, libertação. exatamente. Então, assim, o que eu aprendo, todas as vezes aprendi no livro, foi exatamente isso. A não julgar, a não culpar, a não me sentir culpado. a Porque perdoar. cada um está no processo, a perdoar. Então, porque cada um está num processo e a gente tem que viver na paz e na alegria. Sim, Porque Deus e fez aqui a gente fala puro. até quando a Deus fez a gente gente puro. o A ego gente tem que enxergar que a gente vê alguma coisa boa em alguém e ao mesmo tempo que você vê, aí você fala assim, ó lá, né? Você vê, vamos supor quando você tem ranço de alguém, a pessoa não te fez nada, aí a pessoa tá lá salvando uma criança do incêndio, aí você vai falar, ó lá, tá fazendo para aparecer. Até nas coisas Biscoiteiro. boas que a outra pessoa faz, a gente, Aham, quando tá movido pelo ego, a gente não consegue enxergar. Então, o exato. ego não tem essa. Ele dá essa sensação pra gente falar assim, dentro da gente: ah, não, eu sou uma pessoa boa. Ah, não. Ah, eu tô falando mal aqui do fulano, mas não, eu sou uma pessoa boa. Quem sou eu? Né? Geralmente, quando a gente tá Exato. fofocando, falando alguma coisa de alguém, a gente mete pau, aí fala, e depois fala: não, quem sou eu pra Não, julgar? quem sou eu, Deus né? que fez a pessoa Exato. assim, eu só tô comentando. Sim. Aham. Deus que criou o defeito e eu vou lá e só tô comentando. A gente faz Sim, isso. Só que quando a faz. gente lembra da verdade una, do Espírito Santo, a gente lembra que Deus, se Deus me criou perfeito em sua imagem e semelhança, ele criou o meu irmão Ele criou também. meu irmão também. Sim, Sim, ele não criou só a mim. Eu não sou a exato. perfeita, você, maravilhosa, não. Ele fez a todos, né? E é Isso muito é um doido, ato. porque quando a gente culpa o próximo, isso é uma forma de ataque, que fala muito no livro também. Às vezes a gente não tem, tipo, esse poder mais de atacar, mas a autoculpa, culpar o próximo já é uma forma de ataque para Deus. Sim, Sim. Muito forte, né? Quando vamos encontrar a luz, vamos consequentemente ferindo o ego, matando, espremendo, diminuindo, e o ego, ele te induz a acreditar que a gente é a culpa, né? Ele consequentemente faz a gente viver em culpa. Então, esse ou a estado gente de está culpa é do entrando em ego. culpa, ou a gente está colocando a culpa nos outros. Não,
pelo amor de Deus. Isso. É sempre assim. E a gente não é feliz, a gente não encontra Deus, porque ele Não, quer separar a gente de Deus a mesmo. gente nunca encontra a felicidade plena. Exatamente, a felicidade pode ser momentânea. Então, não é a Sim, felicidade. Quando você fala assim, eu encontrei a felicidade. Não, foi momentos não. felizes. Não Então, é durante Exato. o seu dia, você teve um momento ali que foi feliz. Aí você falou, tô feliz. Aí passou 10 minutos, veio alguma situação que te tirou do eixo, que você já permitiu ser agido pelo ego, aí já vem a culpa, já vem o medo, Exato. já vem a insegurança, já vem a ilusão, já vem a incerteza. Aí você fica assim, já tô desesperado. Você já entra naquela pilha e você já fica desesperado, bate o desespero, porque ali você permitiu que o ego, que é uma coisinha pequenininha que a gente alimenta e torna ele grande, né, dentro da gente. Então, quando a gente tem que se conhecer, gente, essa autoanálise, ela é obrigatória. De todas as suas ações e pensamentos, você questionar, eu estou agindo pela luz ou estou agindo pela escuridão? Eu estou agindo pelo amor ou estou agindo pelo ego? Né? E a gente conhece. No fundo, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quando tá fazendo, só que a gente se engana, né? A gente fala, não, isso aqui vai passar, né? Quando a gente entra em contato com quem somos de verdade, vivenciamos o amor de Deus em abundância. Então, quando a gente entra em contato, a gente sempre tem essa análise. Então, às vezes, na hora de dormir, geralmente eu sou uma pessoa que eu tenho dois momentos, né? Que é no banho. Então, eu entro no banho, então ali eu me encontro comigo de verdade. Sim. Então, as ideias, né, florescem, o- Fluem. os sonhos ali, ou na hora de dormir. Né, que a hora de dormir é o dia que a gente faz a reflexão de tudo que aconteceu durante o dia, e você já pensa no dia de amanhã, no que você quer que aconteça, e ali a gente faz essa peneirinha. Às vezes, durante o nosso dia, a gente não tem esse tempo, né? A correria, o dia a dia, a gente não tem esse tempo, não. Você vai na impulsividade, aí quando você chega em um momento que você respira, que você se reconecta com a sua verdade, você fala, essa atitude não foi legal. Ah, eu poderia ter feito desse jeito. Ah, eu poderia ter falado dessa forma. Então, o que a gente vai ter que fazer daqui para frente? Se tem alguma situação que a gente pode, tudo a gente pode resolver. Não existe nada impossível, né? O possível é cabível a nós, o impossível é cabível a Deus, É bem né? Deus. Então, tem muitas coisas que a gente pode resolver no nosso dia a dia que a gente, vou entregar na mão de Deus, né? E Deus, ele é o Deus do impossível, ele nos deu o livre-arbítrio, que foi uma característica dos anjos. Então, ele nos deu aquela liberdade da gente ir lá e resolver as coisas e fazer. Então, às vezes, a gente empurra uma coisa para deixar como tá, aí fica aquela coisa mal resolvida, fica aquela coisa de interpretação dúbia, fica aquele mal entendido. Exatamente o que fazer, o que falar, a gente só tem que se conhecer e saber o momento, né? Então, deixa eu só finalizar aqui o 3. Nessa parte aqui, o segredo da tua culpa não é nada, e se apenas trouxer a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanece entre tu e a lembrança do teu pai, pois irá lembrar seu filho sem culpa. Essa parte aqui, gente, olha, eu coloquei até aqui, ó. Quando compreendemos isso, quando a gente compreende isso, que a gente compreende o Espírito Santo, a filiação, onde está, em cada lugar, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é a voz de Deus para nós, quando a gente compreende isso, a culpa, o medo, o ego, tudo desaparece, né? E a nossa única vontade e desejo é confiar no Pai. Então, quando a gente entende, quando tá claro pra gente o que é expiação, o que é a separação, o que foi a crucificação, o que foi a lição que ficou de tudo isso, quando a gente entende o significado da crucificação, né? O que a gente fala assim, mas Deus, o Pai permitiu que o filho sofresse, que o filho passasse por aquilo. Ele tinha o poder. Ele poderia ter tirado o filho dele dali, não ter permitido que aquilo acontecesse. Por que ele permitiu, né? Por amor a nós. Não que ele não amasse seu filho, mas ele sabia que além de ser a vontade do seu filho, ele teria a vida eterna, né? E foi Exato. por um motivo lindo. Então, tanto que ele fala assim, para chegar até ele, né? Para chegar ao reino de Deus, a gente tem que passar por onde? Pelo filho, né? Que o filho que veio aqui e que morreu por nós, né?
que veio aqui e redimiu dos nossos pecados. Então a gente tem pecado, a gente vai ter pecado, vai. Só que qual é o caminho para a gente chegar a Deus? A gente conversar com Ele. Jesus a todo momento, né? A gente conversar com ele porque ele viveu entre nós, ele sabe quem somos e ele conhece o nosso coração. Então, para Deus não existe, Deus não sabe o que é o pecado. Deus não te vê da forma que você enxerga que talvez ele veja. Então você fala assim, ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, ah, eu sou um monstro, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa amarga, eu sou... Não, o ego coloca isso na tua cabeça e faz você se diminuir cada vez mais para você ficar no controle dele. Então Deus não nos enxerga assim, ele nos enxerga perfeito, ele nos enxerga no amor. Somos as criaturas mais lindas. A todo momento nesse livro ele chama a gente como a criança de Deus, né? A minha criança. Então Sim. ele vê a gente assim. Então a gente não pode usar a separação e nos separar dele e nem questionar em momento nenhum o que ele fez ou o que a filiação fez, porque a voz dele que a gente escuta no nosso coração é o Espírito Santo que está sempre com a gente, né? Que é Exatamente. lindo. Vamos entrar no 3? Pode ir. Bora. Você quer ler, Tatá? Eu No leio. som, tá? Eu Tá, já tá falei. igual eu na live. Eu tenho que acordar às 5h30 agora e pra ir pra escola. Ai, não, já fica acordada. Mas é lógico. O medo da redenção. Porque é tão crucial o Espírito Santo por ti mesmo. No entanto, há mais um obstáculo que impusestes entre tu e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se o reconhecer. No entanto, em seu estado mental desordenado, não tem medos do medo. Não gostas dele, mas não é o seu desejo de atacar realmente te amedronta. Não estás seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Tu a mantens escondida porque tem mais medo do que ela encobre. Poderias até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasse que sem o ego acharias dentro de ti algo que te amedrontaria ainda mais. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse o lugar que buscastes deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditastes que ele te salva do amor, pois esse desejo causou a separação e tu o protegestes, porque não queres que a separação seja curada. Reconheces que removendo a nuvem escura que obscurece o teu amor pelo Pai, iria te impelir-te a responder o seu chamado e dar um salto para o céu. Acreditas que o ataque é a salvação, porque te impede isso, pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio? Associas o amor com fraqueza e o ódio com força, e o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza, pois não poderias controlar a tua alegre resposta ao chamado do amor se o ouvisses, e todo o mundo que pensaste ter feito desapareceria. O Espírito Santo, então, parece estar atacando a tua fortaleza, pois queres deixar Deus de fora, e não é vontade de Deus ser excluído. Construístes todo o teu insano sistema de crenças, porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus, e queres salvar a ti mesmo do seu amor, porque pensas que ele te esmagaria no nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo, e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste o mundo
que Deus quer destruir, e amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor, que lá está escondido. E é isso que te assusta. Podes aceitar a insanidade porque a fizestes, mas não podes aceitar o amor porque não o fizeste. Preferes ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. A tua morte individual te parece mais valiosa do que a tua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o que fizestes. Tem mais medo de Deus do que do ego, e o amor não pode entrar onde não é bem-vindo, mas o ódio pode, pois entra por vontade própria e não se importa com a tua. Tens que olhar para tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam as outras, pois abaixo delas, e permanecendo oculta enquanto elas estão escondidas, essa mente amorosa que pensou tê-las feito na raiva. E a dor nessa mente é tão evidente quando é descoberta que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Nenhum, entre todos os truques e jogos que tu lhe ofereces, é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. E, no entanto, ele não é crucificado. Não é crucificado. Aqui está tanto. Não deixes nenhum ponto de dor escondido da sua luz e procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possas ter medo de descobrir, pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que tenhas guardado para ferir-te, e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Por baixo de toda a grandiosidade a qual dás tanto valor, está o teu pedido real de ajuda, pois chamas o teu pai pedindo amor, assim como teu pai te chama para ele mesmo. Naquele lugar que escondestes a tua vontade, é apenas um nicho ao pai em sua memória com amor. Acharás esse lugar da verdade na medida em que o vires nos teus irmãos, pois embora eles possam enganar a si mesmos, como tu anseiam pela grandeza que está neles. E percebendo-a, darás boas-vindas a ela, e ela será tua, pois a grandeza é o direito do Filho de Deus, e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Só o seu amor é real, e ele só ficará contente com a tua realidade. Salva de suas ilusões, para que possas aceitar a magnitude do teu Pai em paz e alegria. Mas não excluas ninguém do teu amor, ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente, onde o Espírito Santo não é bem-vindo, e assim estarás te excluindo do seu poder de cura, pois não está oferecendo amor total. Não serás completamente curado. A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a ele. Tu que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pedistes um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio, e ele e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, um pai assim seria capaz de dar, e a paz de algo que somente um pai assim seria capaz de dar, e a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada. Em guerra, ele exigia tudo e nada achava, pois como poderia
a gentileza do amor responder às suas exigências, exceto partido em paz e retornando ao Pai? Se o filho não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer de modo algum, pois uma mente escura não pode viver na luz e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, tu exigiste que acontecesse e, por conseguinte, acreditasse que era assim. Escolher um é tomar sozinho e, portanto, solitário. Deus não fez isso contigo. Seria ele capaz de te colocar à parte, conhecendo que a tua paz está na sua unicidade? Ele só te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da sua criação. Tendo dado a ti a criação, ele não poderia tirá-la de ti. Ele só poderia responder ao teu pedido insano com uma resposta sã, que viesse a habitar contigo na tua insanidade. E isso ele fez. Ninguém que ouça a sua resposta deixará de desistir da insanidade, pois a sua resposta é o ponto de referência além das ilusões, do qual podes olhar para trás e vê-las como insanas. Apenas busca esse lugar e o acharás, pois o amor está em ti e te conduzirá até ele. Acabou, Que lindo, cara. né, gente? Oi? Considerações. Vou travar. Quando trava para ela, a gente também. Ah, ela tá aqui. Tudo trava para o pessoal que tá vendo. Pronto. Falar, eu vou dar uma saída e aí vocês terminam. Termino. Essa Termina. parte daqui é bem forte, viu? A gente vai falar muito sobre o medo que a gente tem de amar. Você O medo que... Oi? Você termina, aí vocês seguem o 4, como é que faz? Ou a gente entra mais tarde, qualquer coisa. Pode É que a gente ser, pode ser. Se quiser só que eu resuma aqui esse 3 pra gente finalizar e a gente volta mais tarde. Então tá. Mas aí você entra de novo, então, no Instagram? Entro, vai cair. Vai até o 11, né? Esse Esse top. é bem longo. Não, mas a gente ia dividir, acho que é do 1 ao 7. 4 hoje e amanhã. Eu vou sair agora e vocês tocam, então? Sim, Uhum. Tá, aí vocês pode tocar o 4 também, depois a gente volta no 5, eu volto com vocês no 5. tá Tá, bom, Beleza. tá bom. tá bom. Então eu vou entrar Tá. aqui. Obrigada, viu? Amo vocês. Nada. Beijo. Beijo. Amo Também Bom te amo. descanso. Beijo, amor. Amém. Beijo. Com Deus. Com Deus. Deixa eu chamar os meninos aqui, peraí. Então, acho que não começou, não. Tá aparecendo ninguém. Vamos finalizar essa partinha. Tá, Brian. Eu achei que eu tava disfarçando a minha cara de sono, mas não adiantou bosta nenhuma. Olha a boca, menina. Gente, quem quer participar aqui com a gente pra gente fazer esse 4? Finalizar Jana, vai aqui. até o 4 ou até o 5? Ela falou pra fazer até o 5, né? A gente tá no 4? É, né? Ah, não, a gente tá... Agora eu vou fazer a leitura aqui do 3 pra gente começar o 4. Quem quer participar com a gente? Fala aqui comigo, por favor. O Brian tá aí. Não sumam. A gente é legal.
Já não vai Vai. até o 4, não? Até o 4. Ah, tá. Bora. Quem quer participar, vai, senão eu vou. Queria, mas tem vergonha. Ah, eu vou te chamar. Chamasse. Você não tem vergonha aqui, não. E Aqui não tem que pode ser sem negar. vergonha no sentido bom, tá? Verdade. Convidadíssima. Não perder a vergonha. A irmã deve estar dormindo, gente. Quer que liga pra ela? Deixa a bichinha dormir. Bora, gente, participar. Cadê Stephanie? Tá a Mas Stephanie, Stephanie, tá a Jaci, tá o Brian. Brian. A Elissa entrou. Entrou? Tô Oi, aqui, eu tinha Elissa. desligado a luz. Oi, Cadê o Stephanie. Brian? Que o Brian não me Ai, aceita. gente. Eu que não te aceito. Eu te mandei convite faz Deixa eu tempo, só ué. ajeitar meu Ah, cabelo aqui. gente, para de ser assim. Peraí. Oi, Só um Stephanie, segundo. quanto tempo? Calma A aí que ela cor tá amarrando o draga cabelo, Brian. não. Gente, é até o 4. É até o 4, viu? É, até o 4, né? Ó, o desespero que pro 5. Que medo do 5 é esse? Deixa eu ver até Não, o mas é que é pra não pular o cronograma, mulher. O cronograma era até o 7, rapaz. Oxi. Ó as ideias. Vamos falar É aqui do verdade. 3 rapidinho. O 3, eu deixei aqui alguns comentários sobre ele, né? Que o teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor, né? Porque a gente tem tanto medo do amor, porque achamos a fragilidade no amar, né? Porque é cada vez mais difícil dizer eu te amo pra alguém, né? Quando a gente vive e externiza o amor, a gente acredita. Quantas vezes você vira para um irmão, para um amigo, para o pai, para a mãe, para alguém e fala eu te amo? Mas aquele eu te amo assim de amor mesmo, não é aquele que a gente banaliza o sentimento. Você fala eu te amo para a pessoa que você nem viu na Sim, vida, mas aquele eu te amo assim, não tem coisa mais grandiosa que isso, né? verdade. O Tem amor, mesmo. ele é a coisa mais linda, né? Essa parte aqui, a 3, né? Que honestamente não é mais difícil para ti dizer eu te amo do que eu odeio. Associas o amor com a fraqueza e o ódio com a força. E o teu próprio poder real parece ser a tua própria fraqueza, né? O que as pessoas costumam fazer, geralmente, do que amar? É criticar, é prajegar, é falar mal. Então é mais fácil para a gente falar mal de uma pessoa. A gente viu uma pessoa a primeira vez, a gente vai falar o quê? Geralmente a gente só vê coisa ruim, né? Ai, achei Sim. sonso. Não Ai, fui com a cara dessa pessoa. não foi com a É, cara. É antipático. A gente nem permitiu enxergar aquela pessoa com o olho do amor, né? julgar o livro pela capa, né? E o Muito, julgamento vem Literalmente. do ego. mas é muito de quando a gente Total, é muito de total. quando a gente tá no ego. Então, por que que fala que é mais fácil você falar eu te odeio, né? E a gente vai Sim, traduzir para outras palavras do dia a dia do que você falar eu te amo, né? É verdade. Por que pra gente é mais fácil? Né? Porque a gente tem medo do amor. O amor pra gente ele termina sendo uma barreira, porque o amor ele nos deixa vulnerável, né? Ele expõe a nossa sensibilidade, a gente tem É, medo do ataque, né? é Então a verdade. gente tem medo. Quanto tempo a gente demora às vezes para dizer eu te amo pra alguém? Né? Você tem lá a muito. certeza do seu coração, lá você sentiu. Porque, gente, eu não sei vocês, mas assim, quando eu vou da pessoa, assim, eu sinto aquele amor é de graça na hora, você já sente, já vem aquela coisa maravilhosa. Aí a sociedade fala o quê? Não, você não pode amar, você não pode falar eu te amo. Porque você não ama essa pessoa. O amor, ele é construído. Não, o amor, Mas tudo aí, que é bom, ele é o amor, né? Aí vem outras coisas que é através da convivência, que são outros adjetivos que não caracterizam só o amor, mas o amor ele é benigno, né? O amor ele tudo pode, ele tudo suporta, ele tudo crê, né? Eu até coloquei aqui, ó, pode aceitar a insanidade porque a fizeste. Quando fazemos do nosso mundo um caos, da nossa vida uma lixeira, do nosso ciclo de pessoas, uma mais cheia de ego que a outra, aceitamos aquilo porque consequentemente a gente faz o mesmo. Contudo, tem medo de Deus,
do que o ego. Tem mais medo de Deus do que do ego, né? E o amor não entra onde ele não é bem-vindo. Então, a gente sim é a soma dos lugares que a gente frequenta, das pessoas que a gente convive, Exato. dos Acabei assuntos de que a gente pensar nisso. fala, não é? É. Então, Jana, oi. e eu achei muito interessante aqui, ó, a Lu MM falou assim, ó, muitas vezes eu deixei de falar eu te amo por medo do julgamento. Medo Então, do às vezes, não é julgamento. nem medo de amar, é medo do que os outros vão Medo do que as achar outras da vão gente pensar. amar. Exato. É. E Gente, outra se coisa, a quando se gente fala um eu for te amo em público, cara, para que seja para qualquer pessoa, tu vê aqueles olhares, tipo assim, nossa, Verdade, que né? estranho, sabe? Porque a sociedade não tá acostumada com isso. Para eles é tipo uma Mas é coisa de por isso outro que a gente mundo. deve desligar as Até vozes do nisso a gente é mundo e julgado. deixar só as vozes que Exato, realmente nos edificam descer pro nosso Gente, coração. se a gente for exato. viver em função do que as pessoas pensam, do que elas acham, do que agrada a elas, a A gente gente nunca vai nunca ser A vai gente viver não feliz, vive, porque a exato, gente nunca vai agradar todo mundo. Então total. exato. você Nem vai Deus viver agradou um todo momento, mundo. você vai viver em um Nem momento, Jesus exato. um momento tentando agradar outro. E quando você se agrada, se você sente, externiza, fala, eu te amo. Dane-se as pessoas não querem amar, é sobre mim, é o que está no meu coração, né? Então, a gente ama as pessoas de diversas formas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui é, que é bem comum para todos nós. Ela não está aqui agora, mas vamos supor, Maiara. Muitos não conhecem, muitos não chegaram perto, muitos nunca falaram, muitos nunca. O máximo de contato que teve foi através de uma rede social ou através da música, mas a música dela, ela leva o quê? A verdade dela, que é o amor. Então, ela passa para nós o amor e, consequentemente, ela desperta na gente o amor. Então, a gente ama. Então, às vezes, alguém vai falar assim: não, mas você não pode amar aquela pessoa, ela nem te conhece, ela não sabe que você existe, mas ela Uhum. despertou o melhor em você. Ela te Uhum. despertou aquilo que fez o seu coração encher, Exato. transbordar. Inconfortável. E isso é o Totalmente. amor. E isso é o amor, né? Então a gente não tem como explicar. Então às vezes vai ter pessoas que vai virar para você e falar assim: "Não, mas como você ama essa pessoa? Você não conhece, você nunca viu. Ai, essa pessoa nem sabe que você existe. Então por que você ama ela?" Né? Você não ama. Ai, isso aí não é amor, isso é obsessão, isso aí, entendeu? A gente escuta e se a gente for pelo que os outros falam e não pelo que a gente sente, a gente nunca vai estar feliz, porque a gente vai ter medo de expressar o que a gente sente, É né? Um verdade. Então, se medo, e é você um medo ama, bobo, né? você ama e pronto. Você não É um precisa medo bobo. falar para ninguém, você tem que falar sim, você tem que viver o seu amor de forma que ele seja puro, que ele seja saudável, que ele faça bem para você e faça bem para aquela pessoa que você transmite. Então, como a gente consegue amar uma pessoa sem a gente estar perto, sem a gente Uhum. ver, sem ela talvez nem nos conhecer, é desejando Sim, bem, é colocando aquela sim. pessoa em oração, né? É intercedendo pela vida daquela pessoa. Cuidar Isso, mesmo do outro, né? exato, Ó quem exato. Isso, acordou. As quem nossas acordou, orações. A Elissa. A A Elissa. dona Elissa. Bom dia, Elissa. Bom acordou. dia, Bom bebê. dia, Princess. Elissa, você quer entrar? Ela deve estar dormindo ainda, A, em Tha- modo avião. a, a Thaís é louca pra sair pra se arrumar logo pra escola. Ô, Não, bichinha. é porque se ela quiser entrar, eu saio, porque eu já li, já participei um pouco, né? Aí ela Então. entra. Então, gente, é isso. Então, o amor é isso. O amor, ele não tem explicação. O amor é a gente cuidar. Então, a gente tem que ter muito cuidado em reconhecer quando a gente está em estado de amor e quando a gente está em estado de ego. Então, eu não posso caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. É. Então, eu não Uhum. posso amar uma pessoa e atacar ela, e julgar ela, e criticar ela, e apontar o dedo para ela, né? Porque aí eu não vou estar em estado de amor. Então, se eu estou em estado de amor, eu vou estar com aquela pessoa e eu vou estar sempre ali do lado dela, eu vou estar apoiando ela, independente da decisão dela, independente do que ela quer para a vida dela. Eu posso dar conselho, eu posso amparar, mas eu vou estar ali para amar. Então, o amor é isso e não tem explicação. Gente, a Mayara provavelmente foi dormir, tá? Ela quando começou a live, ela falou pra gente que ela tinha que sair 4h30. Então, a gente tá Foi dando sim. continuidade aqui no cronograma. Está tudo bem. A gente Até vai porque já ia fechar lá, né? Já ia fazer 1 hora já ia também, né? finalizar, já ia É. finalizar a live. E a gente vai finalizar aqui o cronograma. Aqui sobre quando você duvida do pai e de como é o amor, né? O seu amor, quando ele nega algo que pediste, que no final era pro teu bem, e você olha pro pai e começa a criticar ele, ou seja, ele é ruim, né?
E eu tô falando aqui o exemplo de Deus, né? Do Pai, do nosso Pai. Mas se a gente colocar na nossa vida humana, na nossa vida terrena, a gente tira isso pelos nossos pais, se nos nega algo, que é a pessoa que mais nos ama, que nos deu a vida, né, aqui na Terra, e a pessoa faz, aí ela é boa. Aí o dia que ela te nega algo, ela já é ruim pra Ela você. já E não a presta gente mais, abre né? com Deus. Né, de a gente questionar a Deus. Elissa, não, Uhum. a gente vai ler até o 4, né? E talvez mais Eu falei para tarde, eu falei para ela sobre o cronograma novo, Elissa. né? Que a gente Não sei criou. se vocês não estavam nem sabendo, eu fui pega de surpresa. Vamos ler aqui. Eu também nem tô sabendo que tinha um cronograma novo, uai. Tá vendo? Eu não sei onde eu tava, não, mas não vi, não. Né? Ali para você a paz já não é válida, né? Quando você o ataca. Então, se eu confio em Deus e ponto. É, Né? Eu não Uhum. tenho como não tem como confiar questionar. metade. A metade de confiança em Deus e a metade vai confiar no ego. Não tem Não tem como. como, até porque Deus é por inteiro. Como é que tu vai confiar nele por metade? É, Não tem como, cara. exatamente. É porque não tem. Vamos ver aqui agora a função do tempo, né? É. Uhum. Quem leu, lê. Você Você quer que tá eu com... leia? Lê, princesa. É. Ai, Welcome to Voice. princesa. Ela não dorme hoje, Ele é né? bem... O Ai, Brian não Brian. deixou eu dormir, aí eu tô aqui, ó. Brian, eu vou te remover se ficar assim, me tratando mal. Tô brincando, gente. É só pra descontrair, pra vocês não ficarem com sono, nem ir embora. Exatamente. Quando a Mayra vai embora, vocês não amam mais a gente. Eu tô Não. aqui, eu sou fiel. Eu gosto assim, Entenderam, né? com vocês. 5. A Agora, ele é função. bem grande. Se você quiser parar em uma parte, a gente segue, tá? Não, dá certo. Dá Tá. certinho, viu? 5. A função do tempo. E agora, a razão pela qual tens medo deste curso deveria ser evidente, pois esse é um curso sobre o amor, porque é sobre ti. Foi dito a ti que a tua função nesse mundo é curar e a tua função no céu é criar. O ego ensina que a tua função na terra é a destruição e que não tens nenhuma função no céu. Assim, ele quer destruir-te aqui e enterrar-te aqui, não te deixando nenhuma esperança, nenhuma herança, exceto o pó, do qual pensa que tu foste feito, na medida em que está razoavelmente satisfeito contigo. Segundo o seu próprio raciocínio, ele te oferece o esquecimento. Quando vem a ser abertamente selvagem, te oferece o inferno. No entanto, para ti, nem o esquecimento e nem o inferno são tão inaceitáveis quanto o céu. A tua definição de céu e inferno, de céu é inferno e esquecimento, e pensas que o céu é real. O céu real é a maior ameaça que poderias experimentar, pois o inferno e esquecimento são ideias que inventaste e está inclinando a demonstrar sua realidade para estabelecer a tua. Se a tua realidade é questionada, acreditas que a tua também é, pois acreditas que o ataque é a tua realidade e que a tua destruição é a prova final de que estavas certo. Nessas circunstâncias, não seria mais desejável ter estado errado, mesmo a partir do fato do que estavas errado? Embora talvez se pudesse argumentar que a morte sugere que houve vida, ninguém poderia alegar que ela prova que há vida. Mesmo a vida passada que a morte poderia indicar, só poderia ter sido em vão se é nisso que ela termina e se é disso que ela precisa para provar que, de alguma forma, foi a vida. Tu questionas o céu, mas isso não questionas. No entanto, poderias curar e ser curado se questionasses isso. E mesmo que não conheças o céu, não poderia ele ser mais desejável do que a morte? Tem sido tão seletivo no teu questionamento quanto na tua percepção. Uma mente aberta é mais honesta do que isso. O ego tem uma estranha noção de tempo e é com essa noção que poderias começar o teu questionamento. O ego investe maciçamente no passado e no final acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembra-te que a ênfase que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a própria continuidade, fazendo com que o futuro seja com o passado e assim evitando o presente. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos sem a intervenção do presente, pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro interpretando o presente em termos passados.
O agora não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas e ele reage ao presente como se fosse o passado. O ego não pode tolerar a liberação do passado, e embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem, respondendo como se ele estivesse presente. Ele dita as tuas reações àqueles que encontras no presente, a partir de um ponto de referência passado, obscurecendo a sua realidade presente para ti. Com efeito, se seguires os ditames do ego, reagirás ao teu irmão como se ele fosse uma pessoa e isso, com certeza te impedirá de reconhecê-lo como ele é. E receberás mensagem do teu irmão, saídas do teu próprio passado, porque ao fazer com que ele seja real no presente, estás te proibindo de deixar que ele se vá. Assim negas a ti mesmo a mensagem de liberação de todo irmão que todo irmão te oferece agora. É precisamente das figuras sombrias do passado que tens que escapar. Elas não são reais e não têm nenhuma influência sobre ti, a não ser que os traga contigo. Elas carregam as manchas de dor na tua mente, orientando-te para atacar no presente em vingança de um passado de que já não existe. E essa decisão é uma decisão de dor futura, a não ser que aprendas que a dor passada é uma ilusão. Estás escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderia achar de liberação no presente. O ego, ele quer preservar os teus pesadelos e impedir-te de despertar e compreender que eles são passado. Poderias reconhecer um encontro santo se o estás percebendo apenas como um encontro com o teu próprio passado? Pois não estarias te encontrando com ninguém, e o compartilhar da salvação, que faz com que o encontro seja santo, estaria excluído da tua vista. O Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo e que o encontro é santo, porque tu és. O ego ensina que sempre encontras o teu passado e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo e o presente é sem significado. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à do ego. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneiras diametralmente opostas. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas a sua função de ensinar, que é temporária por definição. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima da eternidade que esse mundo oferece. É, na realidade, o agora sem passado ou futuro que está ao começo da apreciação da eternidade, pois só o agora está aqui e só agora apresenta as oportunidades de encontros santos nos quais se pode achar a salvação. O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. A continuidade do passado e do futuro, sob a sua direção, é o único propósito que o ego percebe no tempo. E ele abole o sentimento, ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. A sua continuidade, portanto, iria manter-te no tempo, enquanto o Espírito Santo iria libertar-te do tempo. É a sua interpretação do meio da salvação que tens que aprender a aceitar, se quiseres compartilhar da sua meta de salvação para ti. Tu também irás interpretar a função do tempo do mesmo modo como interpretas a tua. Se aceitas a cura como tua função no mundo do tempo, enfatizarás somente o aspecto do tempo no qual a cura pode ocorrer. A cura ela não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para libertar o futuro. Essa interpretação liga o futuro ao presente e estende o presente ao invés do passado. Mas se interpretas a tua função como destruição, perderás de vista o presente e apegar-te-ás ao passado para assegurar um futuro destrutivo. E o tempo será como tu interpretas, pois por si mesmo ele não é nada. Que linda! Gente, eu tava vendo aqui na hora que, antes da Stephanie ler, eu tava falando, brincando com o pessoal, né? Ai, que quem fica aqui com a gente, e o que é muito
legal. E quem está acompanhando o livro fielmente sabe que o nome já diz tudo. Isso aqui é um curso mesmo. É um curso. E cada dia a gente fala assim, não, não, hoje foi perfeito para mim. O Espírito Santo falou comigo, era o que eu precisava ouvir. Não, não, já foi o suficiente para mim. Já ouvi, já fui embora. Aí você volta aqui outro dia, aí você escuta outra coisa. E aqui vai ser, ó, muita coisa linda pela frente. E te Então, prende, quem né? tem Tipo, Que isso, prende, sim. quem tem a oportunidade pode estar assistindo, ou não precisa ser agora, porque os nossos horários são bem. A gente acompanha muito a Mayara, né? A gente termina é ficando com a bem rotina. doida. O meu horário é bem doido mesmo. Então, tem gente que vai me ver aqui 7 horas da manhã, tem gente que vai me ver aqui 3 horas da manhã, porque essa já é minha rotina, tá? Eu sou assim, independente do livro. Mas o que que eu quero dizer com tudo isso, né? Que o livro realmente, ele é muito especial. Muito especial. Não é à toa que ele é o livro mais vendido do Brasil e um dos mais vendidos do mundo, né? Porque ele aborda, independente de religião, né, de crença, a fé, né? Quando eu falo que somos cristãos, somos aqueles que acreditam em Cristo, acreditam em Deus. Então, quando a gente tem a Exato. mesma base de crença, tudo vai ficando mais claro, né? Esse livro fala muito sobre isso e fala sobre o perdão, a cura. Esse capítulo ele é bem extenso, eles são 11 partes e ele fala sobre a cura, né? E ele veio num momento bem crucial aqui, né? Do livro, porque ele veio nos acordando, porque assim, se falasse talvez da cura no começo, a gente chegasse agora, a gente não entender realmente o que que é a cura, né? O que que é tirar a culpa de nós, o que que tira esse peso da culpa. E a culpa, como a gente já falou assim um pouco mais cedo, a culpa ela tá com a gente em várias situações. A gente carrega culpa por nós, a gente carrega culpa pelos outros, a gente carrega culpa da que a gente acha que sabe, a gente carrega culpa do que a gente não sabe, e a gente tá o tempo todo se culpando, se culpando, se culpando, se culpando. Ai, se você fez uma dieta, não deu certo, você se culpa. Ai, se você prometeu que você ia acordar cedo para ir pra academia, você se culpa. Ai, se você prometeu que ia procurar emprego e não deu certo, você se culpa. Ai, se o seu namorado brigou com você, você se culpa. Ai, se a sua mãe não deixou você ir para uma festa, você se culpa. Tudo a gente se culpa o tempo todo. Só que é como se fosse um monte de pontinhos e que fosse pesando pra gente. Porque o excesso de culpa, ele nos adoece. Adoece o nosso coração. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se culpa e a gente, quando a gente sentir, porque é o que eu falei anteriormente, a gente sabe quando a gente tá no ego e a gente sabe quando a gente tá pecando, a gente sabe. Sabe, Não tem quem sabe, não fale que não sabe. sabe. A gente fala alguma coisa, até na brincadeira, e depois você repensa e fala, meu Deus, eu pequei, né? E a gente tem que ter esse conhecimento. Se a gente não tiver essa autoanálise nossa, e é importante para a gente fazer essa balança da culpa e a gente deixar a culpa. Eu sempre brinco com os meus amigos, né? Eu sempre falo assim, gente, a culpa é uma coisa que é para sair no xixi. Sabe? Tomou água, sai no xixi. A culpa, a Sim. gente tem que tirar isso da gente, porque isso, se a gente permite que isso fique nas nossas costas, isso vai criando um E ela peso priva a gente, né? De de muita muita coisa. Exato. Demais. de muita coisa, porque a culpa, ela gera um medo, a culpa, ela gera ansiedade, a culpa, ela também auxilia na depressão, porque a depressão é o quê? O excesso de passado. Então, vou me culpar pelas coisas que aconteceram lá atrás e que não deu certo, e que eu fiz, e que aconteceu, e que fizeram comigo, e eu vou ficar remoendo aquilo, eu vou ficar me culpando por aquilo, né? A gente se culpa por muitas coisas no nosso dia que a gente nem se dá conta, sabe? Ah, eu fui pegar o ônibus passava 10 horas da manhã, o ônibus passou 9h58. Ele tá fora do horário que ele passa, aí eu vou me culpar. Ah, né, tá vendo? Se eu tivesse acordado 5 Por que eu minutos não vi antes, mais cedo, assim? celular, não tivesse mexido, Pequenas eu tinha coisas. pego. Então a gente tem que tirar esse hábito nosso. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Se o seu ônibus era 10 da manhã, você chegou 9h58 no ponto, era porque não era para você pegar o ônibus e era um Exato, livramento na tua vida. Quando exato. a gente começa a observar as coisas como sendo um milagre, como tudo sendo permissão do Pai, tudo vai ficando mais leve. A gente tira a culpa. Então a gente tem que parar de nos culpar por as coisas que a gente faz e que a gente já se arrependeu e as coisas que não cabem a nós, né? É,
Alguém comentou aqui, ó, perdeu o ônibus presente. Acontece, eu tô dando exemplos do dia a dia, porque é coisas que acontecem com a gente. Eu mesma essa semana foi assim, eu fui pegar o ônibus, aí o ônibus passou, aí eu fiz, meu Deus, se eu tivesse culpa minha, se eu tivesse não ficado no celular, eu fiquei me culpando ali, aí o que que aconteceu? Eu fiquei me remoendo, aí a gente começa a atrair coisa ruim, aí o outro ônibus atrasou também, aí eu entrei no ônibus, caí no ônibus, aí tudo começou a conspirar contra, porque aí eu já comecei, né? Falar o quê? Palavras ruins A contra nossa aquela palavra tem pessoa. poder, né? A nossa Sobretudo palavra tem poder e sobre volta a a Ela tem nossa questão, poder, com vida. certeza. né? E a gente termina criando um ciclo na nossa vida de É. problema que a gente faz o quê? A gente cria, né? É igual eu tava falando assim do Deus do impossível, que Deus é o Deus do impossível. Às vezes tem gente que fala assim pra mim, ai, eu queria um emprego, tá? Eu quero um emprego, Deus não me ajuda a arrumar um emprego. Mas qual é a tua parte? O que que você fez? Você acordou cedo? Você fez o currículo? Você levantou? Você foi lá entregar o currículo? Não, você quer que Deus fale aqui, filho, ó, aqui é o emprego. Toma na tua mão de Não, bandeja. Ele então as também nos pessoas... deu o poder de efetuar, né? É Exato, super exato. importante. Então a gente culpa Deus das coisas que também estão sobre o nosso poder, E às né? vezes, Deus às vezes nos priva disso porque tem algo muito melhor na nossa frente. Lá na frente, a gente se sente culpado por não ter Tudo dado que ele certo. faz é pro nosso Com bem. Ele certeza. não quer o nosso sofrimento. Então aquilo pode nos fazer sofrer. Aí você fala assim: ah, eu queria fazer isso. Ai, meu Deus, eu quero passar nesse emprego. Eu vou fazer uma entrevista amanhã. Ai, Deus, me ajuda, eu quero passar nesse emprego. Esse emprego é importante. Aí você vai lá, veste sua melhor roupa, se arruma com a sua melhor roupa, faz tudo. Aí quando você chega na entrevista, acontece o quê? Você que sabia tudo o que falar, gagueja, erra, faz tudo errado, que você julga tudo errado. Mas aquilo é o quê? Você pediu a Deus, você conversou com ele, não conversou? Então ele deu um jeito ali de não ser, porque não era o melhor pra você. Aí você só vai entender quando. Aí você critica, você briga, você questiona, você fica emburrado. Aí ainda vai passar um tempo, pode se passar um dia, uma semana, um ano. No momento que ele preparar pra você, ele vai colocar aquele emprego na tua vida. Aí você vai falar, gente, esse é o melhor emprego da minha vida. Eu tô feliz, eu tô realizado, realizei meu sonho. Só que talvez esse de agora, que é o que você está realizado, que é o que Deus preparou para você, se você tivesse ficado no outro, não tinha dado certo. Você tinha ficado infeliz, você tinha adoecido. Então, a gente tem que confiar, porque quando a gente conversa com ele, quando a gente cria intimidade com ele, a gente tem que entender que a vontade dele tem que prevalecer a nossa. E a Foi gente o que eu tem já que tinha estar. falado aqui. Que Deus, ele só vai te dar quando você estiver preparado para receber isso, quando você já Exato. estiver. Enquanto você estiver assim pro processo, para viver o propósito, ele ainda vai estar te modelando, ele ainda vai estar te moldando para receber isso. Então, às vezes a gente não Né? recebeu algo que a gente tanto quer e Deus ele ainda vai nos dar, mas é porque ele ainda está nos E aqui no preparando livro ele para fala saber como bastante a gente vai disso, né? reagir a isso. Enquanto a gente carrega as dores do passado, não vamos conseguir destruir as barreiras que nos separam da verdade. E o perdão é a chave disso, né? Uma Então a frase gente que é tá muito forte pegando, é a gente que carrega muita dor do nosso passado. A gente fica nos remoendo pelas coisas que aconteceram que não eram do nosso controle. E o mesmo passado que ele é eram para ser um do lugar nosso de controle, referência, não de permanência, né? Exato. exato. Nossa, que frase Então você forte. tem que focar no hoje. Então se você, o perdão, ele é uma chave para liberar muita coisa. E a culpa também. Então você tá com a culpa aqui, eu falo que a culpa é a mochila, né? E essa mochila tá amarrada e o perdão não sei o nome que fala, mas aquele negocinho que você aperta da O mochila, né? Que cintozinho, Fechinho. tipo. como? Fecho? É Fecho. tipo um cintozinho, né? Que fecha. É. Eita, cada um vai dar um nome. Mas aí vocês entenderam o que é, não entenderam? A Goiana deu um nome, a de Fortaleza deu outro, assim vai. Em São Paulo eu não sei o nome que é aquilo, não, mas é um negócio de apertar. Negócio de abotoar. É. Eita, isso não piora, não, enfim. Acho que o pessoal entendeu. Então, quando a gente tira aquilo, o perdão, ele é mais pra gente do que pro outro. Porque às vezes o outro nem sabe que você tá com ódio É. dele. Nem É. sabe, tá lá vivendo a vida dele feliz, né? Aí já aconteceu comigo várias situações da vida que alguém vem assim, ah, eu queria te pedir perdão por isso que eu te fiz. Eu fiquei assim, mas você me fez isso? Mas quando você me fez, eu nem lembrava, nem pensava, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não guardo pra mim aquilo que não é Uhum. meu, né? Então, se você falou alguma coisa ruim, se você me machucou em alguma coisa e eu sei que aquilo não é meu, passou.
como eu falei, desce no xixi, foi embora. Então a pessoa veio depois de um tempo, ou um mês, ou anos, e veio me pedir perdão disso. E a pessoa fala, eu tô livre, eu tô liberta, eu tirei isso do meu coração. Eu falo, meu Deus, você tava carregando isso tanto tempo no seu coração, e por uma falta de diálogo, sabe? De conversar, de falar, não, é porque eu achava que você. Como achar? A gente não pode viver de achismo. A gente tem que viver de certeza, né? Exato. Achar não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque quando a gente acha, a gente cria o quê? Ilusão. A gente cria fantasia. A gente cria mentira na nossa cabeça. Mesmo. Então, a gente tem que ter certeza. Então, o diálogo, ele é uma fonte de certeza, né? E o perdão é a fonte da liberdade. E a culpa, ela é a outra fonte, né? Da liberdade. Então, quando você tira você libera o perdão e você tira a culpa, você tá 99% no caminho da luz. Cara, olha que Porque o doideira. resto já tá dentro de você. O Olha resto que já tá doideira. dentro de você. Essa parada de perdão é uma coisa muito. Eu tava querendo. Vou dar um exemplo aqui meio. Pode parecer banal, mas pra mim significou bastante. Eu tava querendo compor tem um bom tempo já, que eu queria compor. Cara, eu sentava, pegava minha guitarra, botava na frente e não conseguia, não vinha. Tipo assim, eu tinha inspiração, ou algo pra me inspirar, só que não vinha, não conseguia botar no papel. Aí na segunda-feira eu encontrei uma amiga que eu não. A gente parou de se falar, eu não sei por quê. A gente se abraçou e pediu perdão. Ninguém sabe por quê, mas a gente parou de se falar. E, tipo assim, a gente pediu perdão pro outro. Naquela semana eu consegui compor. Como se algo foi libertado em mim, sabe? Como se desbloqueou alguma coisa. E eu nem lembrava disso, eu nem sabia disso. É Deus agindo na sua forma, da sua vida da forma mais Gente, mas bonita. eu não sei se vocês estão com Exatamente, percepção, mas exatamente. principalmente pra mim, depois do livro, tudo parece um sinal. Mas por quê? Porque Sim, a gente tá em conexão. Sensível, né? Então, quando a gente exato. tá em Alinhado. conexão, quando a gente tá em conexão, tudo é um sinal, tudo é um milagre, porque realmente tudo é. Tudo é. É, Você acordou. Quando você acordou, foi o quê? O Espírito Santo veio lá e soprou o oxigênio no seu pulmão, soprou o ar no teu pulmão. Isso é um milagre, né? Então, tudo que acontece ali do teu dia é um milagre, né? Então, quando a gente começa a observar, e quando a gente tá aqui no livro, tudo começa a fazer sentido nas pessoas que você conhece, nas pessoas que você não conhece, né? Hoje, assim, quando eu acordei, a primeira coisa, eu fui no quarto da minha mãe, aí eu sentei na cama com ela, comecei a conversar uma coisa, outra, minha mãe me falando uma coisa, e eu passei outra mensagem para ela, e aquilo foi um momento, assim, para ela, sabe? Que ela é uma pessoa de muita fé também. Só que ela tem o hábito de ela questionar a Deus. E ela questionar a fé dela quando alguma coisa não sai como ela quer, né? Então vamos supor, ela tava assistindo o jogo do Brasil. Ela falou: Meu Deus, que o Brasil ganha. O Brasil foi lá e perdeu. É uma hipótese que não vai acontecer, viu, gente? A gente vai ser. exatamente. Já tá repreendido. Ó, A falou de palavra tem futebol, poder. Não, magoou o não. Brasil. Então, uma coisa não sai, ela vai lá e já fica chateada, já questiona. Eu falo, a nossa fé, ela nunca pode ser falha. Se a gente crê, a gente crê, a gente crê. Acabou. Eu não posso questionar a Deus, porque uma coisa não saiu do jeito que eu quero. Aí eu dei um exemplo para ela de uma situação que tinha acontecido com a gente aqui em casa, né? Dois minutos depois, foi lá e ela falou outra coisa. Aí, nesse momento, olha como é conexão, né? Nesse momento, se era mais ou menos 11 horas da manhã, alguma coisa assim, ela foi e ela é, como eu disse, ela é uma pessoa de muita fé, ela sempre faz a oração dela, ela sempre coloca a gente pedindo intercessão e do nada ela levantou e ela começou a falar do meu irmão. Aí ela começou assim, que Deus proteja, né? Eu sempre falo isso pra vocês. E ela começou a falar do meu irmão do nada. E eu já fiquei assim, né? Aí, deu uma hora depois, meu irmão chegou em casa. Ele trabalha numa loja, ele foi rendido. Hoje, eu até postei hoje no Insta. Algumas pessoas vieram me perguntar, tô falando aqui agora. Algumas pessoas eu respondi, mas renderam a loja, amarraram ele, amordaçaram ele, machucaram ele, levaram tudo o material que ele tinha, celular, dinheiro, tudo, 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 tudo. Mas eu acredito muito que foi a intercessão dela ali naquele momento. Olha como é uma ligação, como amor e como a conexão, né, do Espírito Santo é linda. E naquele Sim, momento, aí quando ele chegou, que ele estava falando, eu resolvendo as coisas, ele sem cabeça, ele ficou desesperado, porque o susto é muito grande, né, gente? sim. Aí ele falou, falei, tá, mas que horas foi mais ou menos? Ele falou, foi mais ou menos 11 horas da manhã.
E naquela hora, do nada, a minha mãe tinha falado dele, né? Aí eu falei pra ela, falei, tá vendo, mãe? A gente tava falando disso do livro, da gente questionar a fé. E no mesmo momento você pediu perdão a Deus e pediu pra ele proteger as pessoas que você mais ama, né? Que são seus filhos. E naquele momento, que ele fez? Ele te ouviu, te deu, e deu o livramento pra vida do meu irmão. E ali ela se emocionou, foi muito lindo, mas ali eu acho que foi realmente uma resposta do Espírito Santo, sabe? Para ela Com certeza. nunca mais fazer aquilo, nunca mais questionar a fé. Caramba. E eu fiquei assim, gente, é o que eu falo, o livro, e vai ser na vida, eu sei que foi na minha hoje, mas vai ser na cada um de vocês, em cada momento, em algumas situações vocês vão vivenciar isso, Amém. e a gente tá no caminho Amém. certo. Nunca esqueçam disso. A gente tá. Eu agradeço todos os dias. Eu já tinha esse livro. Eu tinha começado a ler e parei, porque assim, eu gosto muito de ler. Então, eu tenho muito livro. E eu gosto de muitos assuntos. Então, eu vou desde, por exemplo, eu assisto desde o filme de terror até o extraterrestre. Então, eu gosto de saber de tudo, eu gosto de ter conhecimento. Então, eu vinha contra o livro menorzinho, porque eu ia lá, lia rapidinho, lia outro, lia outro, lia outro. Quando a Mayara apareceu com esse livro, eu falei, meu Deus, né? O que que o senhor está preparando? O que que o senhor está preparando para mim, né? Uhum. E no final é para a gente. Então, cada relato, cada mensagem que chega aqui, que chega até mim, que chega até os meninos, a gente fica impressionado como o poder do Espírito Santo e quando a gente está em conexão, em comunhão com ele, é grande, né? O quanto é. Ó, o pessoal falando aqui do livro, é muito lindo. Tudo tem um A propósito, Mayara né? pergunta, oi? Tudo tem um propósito, né? A cada dia pode tocar uma pessoa diferente, com um assunto diferente, com É. uma história de vida diferente. E ele é detalhista, né? O Espírito Santo. Tipo, ele Demais. age na nossa vida. Demais. A gente Demais. para pra pensar e fala, caramba, era ele. Tipo, na hora Deus a é gente não muito detalhista, percebe cara. isso. A Mayara, quando ela veio aqui, eu sempre falo assim, Mayara, toda oportunidade que eu tenho de falar aqui na live pra ela, eu falo assim, que coisa linda, não foi em vão. Porque aqui no livro fala que você consegue a cura quando você concede a cura. E, consequentemente, ela tá nos concedendo essa cura, né? Inconscientemente, conscientemente, porque para nós, assim, como somos muitos, né? Somos milhares, porque ela é muito amada, é muita gente, mas assim, a conexão que tá aqui do outro lado, de cada um que tá aí na telinha, de cada um que chegou aqui, foi através dela, né? Foi através desse sonho que Deus colocou no coração dela. Então, ele uniu vidas, uniu propósitos, resgatou pessoas, resgatou famílias. A gente já viu relato aqui de casamentos restaurados e mais paciência. Se tem uma coisa que o livro está me ajudando muito é paciência, porque eu sou uma pessoa muito imediatista, então eu gosto muito de resolver as coisas, de ser ágil, de querer as coisas ali no meu time. E eu tô, né? A única coisa que eu não controlei ainda foi falar muito, gente, mas aqui é pra falar, né? Para A de gente falar ama, é o isso. intuito. Que Cara, eu juro, coisa. Meu eu tava Deus. de boa na outra live, eu fui ler um comentário. Aí a Ingrid, Jana, você é o nosso podcast favorito. Sério. Amei. Gente, podcast, amo. Podcast Eu favorito, enviado por Deus, ela falou. Ani, Podcast favorito. Elisa, a gente não finalizou os 5, porque você Ainda falou que não. tá até o 4, então você decide o que você quer, porque a gente lê. A gente fez o 4, que é muita coisa. É E a gente bastante coisa. É porque ele é muito extenso, né? Porque É. todos são Ah, bem deixa eu extensos. falar É. uma Gente, é coisa antes muito que eu extenso, só esqueça. foi 1, 2, 3, 4, A 5, gente tinha 6, 7, contado que 8, se tivesse do 1 12 ao Se 7, fosse folhas. do, era 20 se fosse do páginas. 1 ao 7, ia dar 20 Era 20 páginas. páginas. É. É. Meu Deus. Jana, a gente falando sobre a cura também, que a gente muda a nossa percepção, mas quando a gente trabalha, né, o milagre que é perdoar, a gente automaticamente começa a perceber que as pessoas mudam com a gente também. Mas muito demanda do que a gente passa para outra Sim. pessoa através do perdão. Então, o milagre é isso. O milagre trabalha na forma de perdão, é detalhista em tudo. Então, se você aprende a perdoar, você também vai aprender a ser curada e a curar os outros. Porque automaticamente você passa isso. O Espírito Santo passa a cura. É. E você vai passar pro seu irmão Uma coisa também. puxa a outra, né? Exatamente. Isso. Uma coisa que eu tenho muito convicto no meu coração é que Deus, ele nos constrangeu em amor e em graça, né? Então, que a gente realmente constrange as pessoas em amor e graça. Porque essas pessoas precisam da gente, né? Pra gente ser um intermediador de Jesus. Então,
Quando a gente constrange essas pessoas em amor, mesmo as pessoas que nos fazem mal, que desejam mal pra gente, essas pessoas vão ficar tipo assim, por que que eu tô fazendo isso? Se a pessoa tá me amando, tá falando de Deus pra mim, tá me mostrando a melhor coisa que eu tenho pra viver e eu tô ali, tipo, tratando mal, falando mal, por quê? Tipo, não tem um porquê. Não tem porquê. É porque a pessoa está movida pelo ego, né? E cabe a nós levarmos luz para essa pessoa, iluminar a vida dessa pessoa. A Elissa estava falando aqui que está cansativo, o pessoal está cansado da gente. E se foi um indireto, eu vou parar. Jana do Não, céu, é não. 5h16. Eu tinha que... Ah, tá lindo, gente. O dia tá nascendo, então a gente tem mais 2 oportunidades no dia para continuar esse capítulo. Então Isso. agora a gente foi os primeiros que são os que acordaram com os galos, ou os que vão dormir com os galos. Inclusive, tá Que no meu caso, cantando. Os que vamos aí tá dormir. cantando. Inclusive, eu tava assim. Inclusive, na live da Maior, eu tava assim, e os pessoal no comentário. Acorda, Brian, né, Stephanie? Acorda, eu tô acordado. Eu só tava É porque prestando eu tinha atenção, visto uma tá? pessoa Não, falando pra tu o bom foi acordar. mais Aí eu que eu vou tava com falar cara só de pra ele sono. acordar, só isso aí, tá? Então vamos fazer assim, a gente vai Parece que finalizar por aqui. Aí hoje a gente vai ter o dia inteiro. Aí a Uhum. gente tenta dar até para terminar o capítulo sem entrar mais 2 vezes, né? A gente vai deixando a live salva, quem puder assistir, assiste na hora, quem Não, não eu acho que puder. dá pra terminar o capítulo, talvez, hoje. Eu acho que dá Ou pelo também. menos ir até o 7, não sei. É, Vamos ver. eu amo turma, gente, eu amo turma da madruga, eu amo madrugada, eu amo noite, eu nasci à Cara, a noite. madrugada eu Gostei de funciono. fazer Eu parte dessa funciono, turma, viu? Eu Da sou noturna eu madrugada. também. funciono da Gente, eu madrugada, amo. cara. Não madrugada gosto tem muito muito do dia, silêncio, sou né? Então, é noturna. aquilo que eu tava falando, a gente faz muito essa autoanálise, né? O silêncio. E eu amo, amo, amo o dia nascer. Então, como eu não consigo acordar para ver o dia nascer, eu já espero para ele nascer antes de eu dormir. Porque eu já vi, tá tudo lindo. Eu amo nascer e o pôr do sol. Então, eu consigo ver os dois e tá tudo bem, Tá tudo né? bem. Tem que ser É, obediente. cada Jana, um. meu Deus, eu vou sair porque eu tinha que estar pronta, já tinha 17 minutos. Oh, meu Deus, você Meu já Deus, mulher. se eu Não estou acordasse assim culpada. pra algum Não estou me canto, sentindo culpada, estou feliz e leve. Amém. propósito Amém. do começo. Tchau, Aleluia. gente. Gente, Tchau. quem tá Beijo, aqui Tenha um com bom a obrigada. dia. gente? Até depois. Bom dia. Até depois. Ó, cadê? Quem tá aqui com a gente? A Yas. Yas, você tá falando. Gente, foi todo mundo embora? Alguém tá aqui comigo? Peraí, Eu tô deixa eu só aqui, eu tô responder. aqui. Que a Yas, ela Estou aqui colocou também. aqui: minha mãe e meu pai vivem me julgando e me falando coisas erradas, mas dizem que me ama. Às vezes é a interpretação das coisas, Yas. O amor, ele é inquestionável, eu tenho certeza dos seus pais por você. Mas tudo influencia, né, no modo de falar, percepção de vida, mas nunca esqueça que os seus pais querem o melhor para você. E as coisas vão se adequando com conversa, com diálogo. Então, às vezes, eles vão falar para você algo que você não ache legal, mas se você falar algo que também não seja legal, vocês vão entrar no ego e ninguém vai sair dali. Vocês vão se ferir, vão se machucar e não vão chegar num consenso. Então, quando você ouvir alguma palavra assim, você volte para a pessoa com amor. Fala assim, não, vamos enxergar por esse lado, abra o seu coração, fale o que você está sentindo, porque às vezes a pessoa também, ela não te ouve, não, né? Você não fala e ela não, ela interpreta da forma que ela quer. É, enfim, E os nossos pais Literalmente dá sempre vão outra querer o face, melhor né? pra gente. a Cos É Braga, complicado. amar não acaba, é como se o mundo estivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera. Cos Braga, você vai aparecer aqui com a gente, viu? Liliane, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo mesmo que ele não te agrada. Você não precisa ficar perto de quem discorda, mas precisa amar como irmão, sim. Perfeito. Totalmente. Linda. Quem tá Exatamente. aqui? A Elícia, eu não vou dar oi, não. Deixa eu ver, Daiane. Adriane. Lucília, Ah, princesa. Evelyn, um beijo, Evelyn. Um Evelyn, beijo, Letícia. Um Dai, beijo, Evelyn. Dai maravilhosa. A Jace fala de mim, mas ela fica 36 horas acordada. Mas tudo bem que ela tá trabalhando. Tá Você perdoada, mas estuda, ela fica sempre um tá aqui com dia. a... Jace, você Você tem que estuda, participar um fica dia com a toda gente. hora. Oi? Você estuda, fica toda hora acordada. Eu não sei como é isso, não. Eu amo dormir. Gente, dá certo. Dá tudo certo. Lu, MM, maravilhosa Ana, Márcia, Cara, o Duda. pessoal não vai, só não vão conseguir ver a Janaína em live se ela estiver trabalhando. De outro momento É, ela vai, tá aqui. é o Certeza. único horário ali que não dá, Bom mas dia, Lucília.
Mas quando eu não tô trabalhando, eu tô por aqui. A não ser que vocês não me queiram aqui. Aí A Mimira, ó, a Elícia tá indo dormir. a Elissa vai dormir nada, que ela vai Nem estudar vai daqui a pro pouquinho. curso. Beijos Acho do que ela não vai Uruguai. hoje, não. Beijos, Uruguai. Eu não Beijos falo desde espanhol. Uruguai. Me gusta. Não, vou falar não, porque senão vocês vão fazer meme de mim. Me Gusta. encanta Fala, Uruguai, vai. toda su gente. Evelyn Karine. Beijo, meu amor. Obrigada, Anabel. Anabel nem dormiu. Jana, tu é o nosso Peraí, meme Evelyn, ambulante que a Jana, me gente explica ama. pra você ver sem dormir. Gente, eu durmo. Eu durmo, assim, a gente tem que conhecer nosso corpo, o nosso limite e a quantidade de sono ali que eu calculo no meu dia ali é por conta da minha rotina de trabalho também, então eu já sou acostumada com a minha rotina, mas tá tudo bem com a minha saúde, eu consigo descansar. Só quando eu fui pro show pro Paraguai, que eu fiquei 3 dias sem dormir, eu tava parecendo um zumbi. Ainda Disseram bem que Não, que eu eu ela não tava consegui desmaiou. entrar nas Disseram cataratas, que eu Lá falei, ela tava dormindo desmaiou. pelos cantos, assim, Jana. Disseram que tu oi? tava dormindo. Disseram que tu tava dormindo pelos cantos, na recepção. Isso aí é blasfêmia. Isso aí é. Eu quero provas. Não, não quero provas, Eu não. tenho, eu tenho provas. Eu Olha lá, me tenho. expondo, gente. Gente, olha, que o dia de vocês seja abençoado, com muita luz. Que a gente use esse capítulo agora da culpa, de tirar a culpa. É o começo agora. A gente vai ter muita coisa ainda pela frente nesse capítulo, mas já façam essa autoanálise. E eu quero depoimento do que no dia de hoje. Pode deixar no comentário mais tarde. Agora é 5h20 da manhã. Quando for 5h20 de amanhã, de amanhã, que é depois de amanhã, que é depois de hoje, vocês entenderam? Daqui Ah, 24 horas. eu tô com muito sono, mas entendi. Tá, Tá, segue. daqui 24 horas vocês vão Entendi. comentar lá o que que no dia de hoje te gerou culpa. Entendi, 24 horas depois. Entendi. Nossa, que difícil explicar, né? Eu acho que eu já Entendi. tô em modo avião. Gente, beijo. Amo Um você. beijo, gente. Deus Gente, abençoe. obrigada por estar aqui. Obrigada pela paciência. Amo vocês. E apareçam mais tarde. Você, gente. Ótimo Até dia. mais tarde. É. E é isso. Beijo.